Olá, galerinha do oitavo ano, 81, 82, 83. Bom, eu tô aqui para mais um vídeo conforme o combinado. E a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir os exercícios do material complementar que eu passei na última aula. Então, a gente vai começar com a página 11, essa aqui. Bom, a primeira questão, ele tá dando uma imagem e pedindo para localizar as zonas climáticas. Lembrando o seguinte, nos polos é zona fria, então 1 e 5 seria a zona fria. 2 e 4, que seria o intermediário, temperaturas intermediárias seriam a zona temperada. E 3, que é onde a incidência dos raios solares é maior, é a zona quente. Então fica 1 zona fria, 2 zona temperada, 3 zona quente, 4 zona temperada e 5 zona fria. Bom, essa outra questão eu vou fazer uma correção, porque quem olha a correção no finalzinho da apostila tá errado. Ele pede definição de bioma e ele trata bioma como se fosse conjunto de seres vivos que vivem naquela região. Só que o bioma não é só um conjunto de seres vivos. Tem uma definição de bioma bem legal, que é assim: conjunto de ecossistemas contíguos que compõem um ambiente uniforme no que se refere a padrões de fauna, flora, clima, relevo e solo. Bom, vamos traduzir: conjunto de ecossistemas contíguos, um conjunto de ecossistemas que se complementam e que tem uma fauna característica, tem uma flora característica, tem um clima, vegetação, relevo característico daquele ambiente ali. Então você tem, por exemplo, a Mata Atlântica, você tem a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa. Ali ele tem toda uma fauna característica, uma flora, o clima característico daquela região. Então não é simplesmente um conjunto de seres vivos, tá bom? Então preste atenção nisso aí. Bom, página 12. Aí ele está pedindo para pintar cada bioma de uma cor, escrever o nome correspondente ao tipo, ao número do bioma. 1 é a Amazônia, esse grandão aqui. 2, que esse que está no litoral, é a Mata Atlântica. 3 é o Cerrado. 4, Pantanal. 5, Caatinga. E 6, Pampa. Aí ele fala na outra questão: observe o bioma Mata Atlântica que você pintou. Ele é reconhecido como patrimônio nacional e cerca de 15% do território é coberto por ele. Observe a imagem do planeta na página anterior. A Mata Atlântica encontra-se em 2 zonas climáticas, dependendo da região, apresenta vários climas. Bom, a Mata Atlântica, só para ressaltar, ele é um bioma que é muito, muito, muito degradado. Então, Mata Atlântica pega o litoral, pega Rio, São Paulo. Então, a mata foi... O que resta da Mata Atlântica é muito pouco. Bom, mas o que tem de clima aí? No Nordeste, a gente tem clima tropical úmido. Nordeste, pensa no Nordeste, é um clima quente. Você tem um verão muito chuvoso. E outra coisa, a variação térmica ela não é muito grande. Você não tem diferenças de temperaturas muito elevadas. Sudeste, clima tropical de altitude. Bom, aí ele está falando das regiões serranas do Sudeste. É um clima que não é com temperaturas mais amenas em relação ao clima tropical típico. Você tem chuva mais concentradas no verão. E o outro, na região sul, você tem um clima subtropical úmido. Pensa que a região sul do Brasil é uma região de clima mais frio, temperaturas mais amenas e as chuvas são constantes. É só para a gente ter uma ideia de como tem variação de clima no bioma Mata Atlântica. Para entender essa variação, pensa o seguinte: pensa num clima do sul e clima do Nordeste. Poxa, faz muito calor no Nordeste, o sul é muito frio. Então, só para você entender, e tudo é Mata Atlântica, como você tem variação climática nessa área. 5. Observe a imagem ao lado. Que bioma é esse? O bioma que tem aí é o deserto. E aí tem um desafio embaixo. Qual o bioma mundial que possui características semelhantes ao bioma do Brasil? Lá encontramos leões, girafas, zebras. Bom, nós encontramos leões, girafas, zebras nas savanas africanas. E a gente tem aqui o Cerrado, que se assemelha a esse bioma.
Você tem árvores de pequeno porte, você tem uma estação seca bem definida. Então, é como se o Cerrado fosse a nossa savana, vamos colocar assim. Bom, a outra página que está ali é a página 13. Ele está falando da Mata Atlântica. Todo mundo sabe que eu sou péssima nessa cruzadinha aqui. Mas só para a gente ver alguns seres vivos que habitam a Mata Atlântica. Então, aqui, jabuticabeira. Eu penei para fazer isso aqui, mas eu fiz. Tatu canastra. Tem a fotozinha dele aí. Jaguatirica, tá ao contrário. Aqui. Embaixo foi fácil de achar, o mico-leão dourado aqui. Orquídea, aqui. Acho que é isso, e o João de Barro aqui. Bom, além disso, eu preciso comentar algumas coisas com vocês. Uma é a diferença de maritimidade e continentalidade. Maritimidade, a gente está falando de regiões próximas a mares e oceanos. Nessa região, você não tem uma amplitude térmica alta, você não tem variações muito grandes de temperatura. Nessa região também, você tem quantidade de chuva maior, mais umidade. Então, isso a gente fala de maritimidade. Continentalidade já é o contrário. Você tem uma amplitude térmica maior, você tem variações maiores de temperatura, você está mais distante dos mares, dos oceanos e dos mares, e você tem um menor índice pluviométrico. Lembra que pluviômetro mede a quantidade de chuva? Então, quando a gente fala menor índice pluviométrico, quer dizer que simplesmente que chove menos. Outra questão que eu tinha que comentar com vocês era a questão da unidade de conservação. Até na apostila, ele separa de uma forma que, infelizmente, a gente tem que comentar que não está muito legal. Quando ele separa essas regiões. Na página 193. Vamos achar aqui. 193. Ele fala ação humana nos biomas. Aí ele fala unidade de conservação, reserva ecológica e estações ecológicas. Parece que são três coisas muito distintas e não são. Quando a gente fala em unidade de conservação, você está falando de áreas que praticamente você não pode mexer. Aí você separa. E um tipo de unidade de conservação são as reservas ecológicas e as estações ecológicas. Nas duas, você não pode ter interferência humana muito grande. Só que quando a gente fala de estação ecológica, a gente fala de um local destinado à pesquisa. Quando a gente fala em uma reserva ecológica, eu posso visitar uma reserva ecológica se eu quiser. Para turismo, posso. Aqui perto, onde eu moro, tem uma reserva ecológica. Mas aquilo ali não pode ser degradado. Eu não posso retirar nada daquele ambiente. Então, isso é uma reserva ecológica. Estação ecológica está mais ligada à pesquisa. Você tem que ter visita agendada. Você não pode chegar, eu quero visitar sem mais nem menos. Então, tudo isso, a gente está falando de unidades de conservação. Aí você separa. Você tem as unidades de proteção integral, que são as reservas ecológicas e as estações ecológicas. O que eu falo de proteção integral? Eu não posso mexer. Eu quero construir uma casa ali. Não posso fazer isso. Isso é proteção integral. Aí você tem os níveis. Uma estação ecológica tem muito mais restrições do que uma reserva biológica. Só para a gente ter uma noção. Mas, de qualquer forma, unidade de proteção integral. Aí você tem outros tipos. Você tem áreas que você pode mexer, com autorização e tal, mas essas aqui não. Essas aqui a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão dos biomas, que a gente falou sobre eles aqui. Só que só para a gente ter uma ideia, tem até na página 194 falando sobre eles. Depois eu vou pedir para vocês fazerem. A gente viu mais ou menos sobre isso
no sexto ano. Quando a gente fala da Amazônia, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Você tem uma biodiversidade absurda. Você tem uma quantidade de chuvas muito grande também. Como eu falo biodiversidade, eu falo fauna e flora. O Pantanal. O Pantanal é uma área bem menor do que a bioma Amazônia, mas mesmo com essa área menor, você tem uma biodiversidade imensa. Você também ali você tem uma área que alaga durante um certo período. Pampas na região sul, a vegetação é mais rasteirinha, são as gramíneas. E como na região sul, a gente já comentou, o clima é mais ameno. Mata Atlântica, nós falamos aqui, até que ela pega a parte do litoral, que ela tem climas diferentes de acordo com a região dela, e também é uma área de biodiversidade muito, muito grande. Bom, Caatinga é uma região que tem períodos de seca muito grande. Ali você tem plantas adaptadas a esse período. Então, você pensa em Caatinga, você pensa logo no cacto. Por quê? O cacto é uma planta que ele guarda água. Então, ele consegue armazenar água, ele consegue sobreviver num ambiente muito seco. A gente falou do cerrado, que seria semelhante à savana. Se a gente tem um deserto aqui, o deserto que a gente tem é Caatinga. Por quê? Porque as chuvas são mais escassas, você tem uma vegetação toda característica para se adaptar àquela região muito, muito, muito quente. E o Cerrado, nós comentamos sobre ele. Você tem no Cerrado, você tem também um clima seco, você tem arbustos, gramíneas também. Você tem, cada bioma desse, você tem uma fauna e flora característica. Vou puxar lá a sardinha para o Cerrado, porque no Cerrado tem um animal típico ali que é o lobo-guará. Então, é um animal que está, não sei se ainda está ameaçado de extinção, mas correu o risco de ser extinto, e é característico do Cerrado. Então, só para a gente fazer... tem uma estação de seca, uma estação chuvosa também, o clima não é tão quente quanto na Caatinga. Então, como eu falei, a Caatinga seria o nosso deserto. Bom, eu vou passar para vocês exercício para fazer, mas eu vou deixar na página da Venezuela. Eu quero que vocês façam a apostila, páginas 184, 185, 192 e 194. É a nossa apostila, aquela apostilinha que a gente usa, vocês receberam antes lá na escola, tá bom? Beijo, espero que estejam bem, saudades.